Graças a Deus. Meus irmãos, passando aqui mais uma vez, gravando esse vídeo para falar sobre milagres, sobre cura, sobre libertação. Eu quero convocar, quero chamar você para vir para São Bernardo do Campo. São Bernardo está a igreja pentecostal Deus é a Luz. Bem no centro de São Bernardo, Rua Rodrigues Alves, número 51, bairro Olavo Bilac, que é ao lado da rodoviária, próximo da prefeitura, ali ao lado do Conjunto Anchieta. A igreja Deus é a Luz é a igreja de milagre, de cura divina, de libertação. Sabe, irmãos, é difícil hoje as pessoas falarem em milagres. E eu quero mostrar para vocês milagres. Eu gostaria que você participasse de um dos nossos cultos em nossa igreja pentecostal Deus é a Luz. Todas as quartas-feiras, venha conosco. Quarta-feira em São Bernardo do Campo. Nós estamos numa campanha poderosa, a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Uma das coisas que o inimigo mais odeia é quando se fala no sangue de Jesus. E essa campanha de 7 quarta-feira é muito forte, gente. Na sexta é libertação total. Tem alguém na sua família que precisa de uma libertação? Um filho que está no vício? Às vezes o teu filho, ele estudou, ele se formou, às vezes ele está numa universidade, ele está na faculdade, mas desistindo. Alguns desistiram por causa do vício, às vezes por causa das drogas. E eu quero chamar você. Ah, pastor, mas meu filho não vai. Não, você. Venha buscar pelo teu filho. Lembra da palavra de Paulo, quando o carcereiro, Deus salva Paulo da cadeia, que derruba a cadeia. O carcereiro procura Paulo e ele faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, não precisa de muita gente, precisa só de você para salvar sua família. Jesus precisa apenas de uma pessoa para salvar uma nação, salvar uma cidade, salvar uma família. Uma única pessoa. Por que eu estou falando de milagres? Porque o povo está sofrendo demais, gente. O povo está doente, o povo está oprimido. As pessoas estão casando, estão se separando. Você não vê mais casamento, você não vê mais a união. Inclusive pessoas que casaram, que casou, tem 1 ano de casado, está separando, 2 anos está separando, 5 anos as pessoas estão se separando, 10 anos estão se separando, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Vocês já pararam para perceber que as pessoas estão tudo se separando? Que antes casavam para viver? E eu estou falando isso, não é com pessoas fora da igreja, não. Estou falando com quem está na igreja, inclusive até pastores. Por incrível que pareça, trocando de esposa. E não somente isso. Às vezes existe homens na igreja que se diz ser pastor, mas eles estão trocando a esposa para se relacionar com outro homem. E vocês sabem disso e continua seguindo o falso profeta. É o que mais existe. O apóstolo João escreveu: filhinhos, é já a última hora, e muitos anticristo está no mundo, e tem muitos no altar. Às vezes você pensa que ali está um homem de Deus, e pelos frutos conhece a árvore. E as pessoas continuam. A política tem tomado conta, o engano tem tomado conta, os pastores se vendendo. Mais tarde, esses políticos que precisam de oração, de um homem de Deus, quem eles vão chamar?
quem eles vão chamar? Onde estão os homens de Deus para orar em posição de mão para aquele prefeito, para aquele deputado, para aquele vereador, para aquele médico, para aquele advogado, se ele sabe que aquele pastor ele está fazendo coisas erradas, desviando dinheiro da igreja? Onde vamos parar? Nós temos que ser diferente. A igreja de Cristo sempre foi o referencial. Eu estou falando aqui, estou com a minha Bíblia aberta, em Mateus, no capítulo 9, verso 18, quando fala da mulher hemorrágica, a mulher que sofria de um fluxo de sangue. Ao ver Jesus em praça pública, Jesus começou a pregar no seu sermão e de repente aquela mulher para e ela pensou: se eu tão somente tocar na veste dele, eu sararei dessa doença. Ninguém jamais imaginava que aquela mulher, ela perdia tanto sangue. Ela gastou tudo com os médicos e indo de mal a pior. Ao ver Jesus, ela entra no meio da multidão, toca na veste de Jesus. Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos responderam: mestre, é a multidão que é grande, que aperta. Ele disse: não, eu senti que de mim saiu virtude. Você sabe que todos os milagres que Jesus fez, Jesus não ocultou nenhum. Todo milagre que Jesus fez, ele trouxe para fora ou fez questão de manifestar entre o povo. Essa mulher, quando ela tocou em Jesus, ela deu a volta, chega na frente de Jesus, ela disse: Senhor, fui eu que toquei em ti. Ele disse: filha, sê curada desse teu mal, vá em paz, a tua fé te salvou. A gente via isso na igreja no passado, 40, 50 anos atrás. Eu vim para a igreja, eu estava na igreja com 12 anos de idade. Eu sei o que é milagres, eu vi paralítico andar, eu vi a cego enxergar, o surdo ouvir, o mundo falar, as pessoas expelindo, feitiçaria, bruxaria, que se eu falar aqui, talvez você nem acredita. Mas eu tenho aqui no celular, eu estou com outro celular aqui. Se eu mostrar para vocês pessoas expelindo bruxaria, às vezes até você nem acredita, porque o povo está desacreditado. Eu estava pregando, falando no programa no rádio, e na hora que eu coloquei a participação do ouvinte, aí de repente entrou em contato um pastor, ele ligou e falou: pastor José Augusto, tudo que o senhor está falando, eu até acredito, só não acredito em milagres, eu não creio em milagre. E na hora eu pensei: meu Deus, o que eu vou responder para esse pastor? Deus me deu uma palavra e me levou lá em Marcos 16, 17. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Isso aqui não é para qualquer pastor, não é para qualquer um que prega, não é porque está no altar que está pregando que crê. Às vezes está pregando porque ele preparou um sermão, não é porque ele crê. Qualquer um pode estar lá no altar. Ou não é verdade? Qualquer um pode estar lá no altar pregando. Eu já vi pessoas subir no altar, fumando, bebendo, mas tem uma boa oratória, uma boa palavra, não é? E de repente, você está ali e não decide se é de Deus, se não é. É ou não é verdade? Então, onde nós vamos parar? Milagres é para quem crê. E a igreja do Senhor Jesus está todo fugindo de milagres. Não existe mais milagre. Ah, e se for para expulsar demônio, agora é que não pode mesmo. Você tem que deixar o bicho quietinho ali. E olha que eu vejo aqui na igreja. E quando a gente ora através do rádio, me ouça no aplicativo da rádio. Eu vou passar para você. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite, você vai me ouvir no aplicativo da rádio 24 horas. Você vai acessar o www.radiopalavraeoração.com.br. Me ouça e você vê os testemunhos. Na oração, pessoas manifestam com demônio nas suas casas e são libertas. Pessoas que viviam numa cadeira de rodas há muitos anos,
ouvindo a oração, na hora que eu comecei a orar, manifestaram com o demônio, com cadeira, com tudo, e não precisou mais a cadeira de rodas. E quantas pessoas estão vivendo assim dentro da igreja? Quantas pessoas estão dentro da igreja que não estão enxergando e tem passado no oftalmologista e não descobre nada? Quantas pessoas estão em cima de uma cama e não é doença, é demônio? Quantas pessoas que não falam? Quantas pessoas que não ouvem e é demônio? Você lembra quando Jesus se depara com... Ele era gago e mudo? Quantas pessoas que viveram sofrendo e o Senhor Jesus curou, libertou. Você lembra daquele homem que morava no sepulcro e vivia pelos montes de dia e de noite, ferindo-se com pedras? Não é assim que muitas pessoas estão vivendo, gente? Tirando a sua própria vida. Pouco tempo atrás, uma irmã tirou a própria vida dentro da igreja. Se enforcou na galeria da igreja porque estava precisando de um remédio e não teve ninguém que ajudasse aquela mulher desesperada, porque o marido precisava do remédio, não podia ficar sem o remédio, porque era um remédio controlado. Ela não teve mais paciência, ninguém a ajudava dentro da igreja de Deus. Ora, se aquela mulher é fiel a Deus, está ali uma serva do Senhor, que o pastor tinha que pegar da oferta da igreja e procurar saber o que aquela irmã estava precisando. Aliás, as pessoas doentes, elas têm que ser acolhidas. E as igrejas vão crescendo, 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 e só o pastor fica rico. Eu estou falando isso que eu sou pastor. E eu não concordo com isso. De avião, eu concordo que você tem empresa, tudo, mas com dinheiro da igreja não. Dinheiro da igreja não, é só mostrar numa passagem da Bíblia. Qual dos apóstolos que ficaram ricos com o dinheiro da igreja. E aí o povo está sofrendo, mas tem aí pastores que tem a casa avaliada em milhões de reais. Mas é isso o evangelho de Jesus? As pessoas estão sofrendo, irmãos. Estão gemendo. As pessoas estão oprimidas. As pessoas estão depressivas. E eu estou falando aqui, não estou falando com a pessoa da classe pobre, não. Estou falando da classe pobre, a classe média, a classe alta. Estou falando com médicos, estou falando com advogado, com delegado, com promotor, com juiz. Eu estou falando com todos. Estão sofrendo. Eu orei para um promotor. Ele estava com vício. Ele estava tomando 40 latinhas de cervejas por dia. 40 latinhas de cerveja por dia. E não tinha condição de se libertar. Sabe como ele se libertou, gente? Me ouvindo na oração. A esposa dele expeliu a macumba. A cunhada também. Deixa eu ver se eu acho aqui mostrar para vocês. Você tem que ver. Tem pessoas que têm que ver para crer. Vem no culto com a gente. Igreja Pentecostal Deus é a Luz. Centro de São Bernardo do Campo. Vou te passar o contato. Entre em contato comigo. O DDD 11 de São Paulo. O Zap, anota aí o Zap, é 964 44 9443. 964 44 9443. Ó, eu estou aqui, isso aqui, ó. Isso aqui não vai abrir. Tô tentando abrir aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Não está muito bem a internet, ó. Tentando abrir, tá vendo aqui, ó? A internet tá ruim. Isso é bruxaria que as pessoas expeliram. Que me envia, me ouvindo no rádio. Aqui, ó. É que não tô conseguindo abrir. Deu falha. E tudo isso, gente, é a mão de Deus. Onde eu fui orar? Onde eu estava orando? Lá dentro do hospital. A senhora, olha lá, a gente não pode orar em algum lugar que eles não deixam mais orar. Olha lá dentro. Onde eu estou? Lá dentro do hospital. Olha lá, orando.
Vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui eu acho que está no outro. Está no outro celular. Eu estive domingo no hospital orando com um rapaz para Jesus curar. Estava sem falar, sem comer, sem levantar, sem abrir os olhos. Na hora que eu fiz a oração, terminei de orar, eu falei, ele vai pedir para ir para o banheiro. Ele vai comer, vai pedir para ir para o banheiro. Terminei de orar, fiquei ali, a enfermeira veio, e a enfermeira também é evangélica, graças a Deus, e ela orou, ela perguntou o que a auxiliar de enfermagem tinha dado para o rapaz. Ela disse, não, eu dei o Tramal. Moça, não era para dar esse remédio. E ela entrou em desespero, caiu de joelho, falei, moça, calma, ele vai levantar, ele vai pedir para ir ao banheiro. Gente, na hora ele deu aquele, sabe, um susto, e a mãe em desespero, 7 dias no hospital, e de repente ele abriu os olhos, eu falei, Tiago, ele disse, quero ir para o banheiro. Mas sabe o que ele pediu? Eu quero tomar banho. Foi para o banheiro tomar banho, levantou, saiu andando sozinho, foi para o banheiro tomar banho. O pai dele, a mãe, a irmã dele estava lá, eu estava lá com ele, na UTI, gente. Acho que ele não UTI, no quarto, sem poder, aguardando o médico chegar. Jesus fez um milagre. E é isso que a gente tem, aqui não estou conseguindo abrir aqui, mas é muito milagre. Eu gostaria que você participasse do nosso culto, aqui em São Bernardo do Campo. Você crê em milagre? Se você crê em milagre, vem para São Bernardo. Vem para São Bernardo do Campo. Estou tentando abrir aqui, para você ver milagre, você ver Deus operar. Tá? Eu desafio você que tem um vício do cigarro, da bebida, que está dentro da igreja, que já passou de 6 meses, não conseguiu se libertar. Eu duvido que não tem um demônio. Eu gostaria que você viesse. Eu quero pôr a mão na tua cabeça. Eu quero pôr a mão na tua cabeça. Eu duvido que esse mal não vai sair da tua vida. Tá? E vem pessoas e manifesta com o demônio. Então você que está fumando, está bebendo, está na igreja, não consegue se libertar, eu quero que você venha na quarta-feira, na sexta, no sábado ou no domingo. Anota o telefone, 964449443. O DDD é 11 de São Paulo. 964449443. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.